Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do dia do Mengão queridão. Nós vamos falar hoje sobre aquela reunião que aconteceu entre Marcos Braz, Diego Ribas e Gabigol, no hotel lá em Goiânia. Eu vou explicar para vocês qual era o objetivo desta reunião e por que essa reunião foi realizada e os impactos que teve logo para o jogo do Atlético Goianiense. Vamos falar também sobre alguns clubes que vão tentar uma última cartada em cima de Everton Ribeiro para tirá-lo do Flamengo. Clubes aqui do Brasil mesmo. Será que rola negociação do Flamengo com esses clubes? René tá indo embora para o Internacional de Porto Alegre e o Flamengo aguarda a proposta pelos Diegos, Ribas e Alves para poder deixar o Flamengo até amanhã, que é quando a janela de transferências se encerra. Também vamos falar da situação do Gabigol com relação à titularidade ou não do Mengão queridão e também sobre a chegada do Jorge Jesus. O Flamengo já tomou uma importante decisão sobre a chegada do Mister no Rio de Janeiro. Será que vai rolar reunião com o Jorge Jesus? Será que o Flamengo vai ignorar o Jorge Jesus? Vou falar sobre tudo isso com vocês, mas antes deixa eu falar do OneFootball, que patrocina mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. O OneFootball, o segundo maior parceiro do nosso canal, porque o primeiro são vocês que estão aí do outro lado. Com o OneFootball nós podemos assistir a Bundesliga, que está na sua reta final, o campeonato alemão pegando fogo, além de ver notícias do Flamengo e também de podermos assistir a jogos ao vivo, vendo os scouts dos times que você quiser saber as informações. O OneFootball tem para iOS e Android e é de graça. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Baixa agora. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora vamos falar de Mengão queridão, tá? O Flamengo empatou com o Atlético Goianiense na estreia do Campeonato Brasileiro e viu o Palmeiras perder para o Ceará e o Atlético Mineiro atropelar por 2-0 neste final de semana. O Atlético é o time a ser batido no Brasil hoje. Organizado, com uma boa equipe, o técnico Mohamed El Turco manteve o trabalho que o Cuca desenvolveu, colocando apenas algumas ideias dele. Então o time do Atlético não está como o do Flamengo, que está passando por uma reformulação, que está passando por uma troca de identidade. O time do Atlético vem se mantendo. Por isso o Flamengo tem que focar muito, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, para não perder contato com os líderes. E por isso o Marcos Braz resolveu tomar as rédeas, ou tentar tomar as rédeas, desse elenco do Flamengo. Muito tem se falado ultimamente na questão das panelinhas. Tem a panela de 1985, a panela da gurizada, tem a panela dos caras da igreja, tem a panela dos caras que recém chegaram no Flamengo, enfim, tem os grupinhos sim. O Bruno Henrique ficou muito revoltado depois do jogo, dizendo que eles não estão ali para fazer panela. Mas panela nem sempre é no termo pejorativo. Quando você trabalha num grupo grande de jogadores, é natural que alguns atletas se sintam afinidades maiores com uns do que com outros. Então forma aquele bolinho aqui, aquele bolinho acolá. No Flamengo isso sempre aconteceu. Quem não se lembra da panela do Renato Abreu contra a panela do Léo Pereira? Os caras não se falavam, se odiavam. Até hoje, anos depois deles terem parado de jogar bola, quer dizer, eu acho que o Léo Pereira parou. Aliás, eu acho que o Léo Moura parou, né? Não sei, o Léo Moura volta, mas enfim. Mesmo depois de anos de já terem saído do Flamengo, melhor dizendo, em entrevistas os caras continuam dizendo que não se gostavam, que não conversavam, que brigavam por coisas diferentes internamente no Flamengo, enfim. Sempre existiu, não é uma novidade, não é uma coisa de agora. Basta vocês verem aí que quando o Flamengo é campeão de alguma coisa, a primeira coisa que o Diego Ribas faz é puxar o Diego Alves e o Felipe Luiz para bater foto, só os três. E eles mesmos se intitulam Geração de 85. Não foi o Fabrício que deu esse apelido, não foi a torcida do Flamengo que deu. Eles mesmos deram esse apelido para eles e, portanto, são jogadores que têm uma proximidade maior, sim. O que o Marcos Braz fez? O Marcos Braz pegou o Gabigol, que é um jogador influente dentro do grupo,
tem trânsito entre os mais novos, entre a turma da igreja, entre o pessoal que chegou agora. Não tá tendo muito trânsito na galera mais velha, nessa geração de 85 aí. Mas aí o Marcos Braz foi e pegou o pajé da equipe, que é o Diego Ribas, o jogador mais velho. Quando eu falo pajé, eu não tô falando também pejorativamente. Tô falando que é o jogador mais velho, o ancião, o mais teoricamente conhecedor de tudo que acontece, porque tá há mais tempo dentro do Flamengo. Pegou os dois lá no hotel em Goiânia antes do jogo e conversou com ambos. Nesta conversa, que pouca coisa se vazou, o que a gente conseguiu pegar do que teria vazado, porque o Marcos Braz quis que vazassem algumas coisas, foi uma certeza ao grupo de jogadores que o técnico Paulo Souza não seria demitido. E que, portanto, o ideal era que os jogadores lutassem pelos objetivos do Paulo Souza, que são os objetivos do Flamengo nesse ano. O Marcos Braz fez questão de deixar isso bem claro, que ele não seria demitido, então o melhor a se fazer era o grupo trabalhar por eles. Nesta conversa, o Marcos Braz, puxando o Diego, quis pedir para o Diego que houvesse uma integração maior da equipe dos mais velhos, do grupo dos mais velhos com os mais novos, para poder tirar esse racha que há no elenco hoje, porque no elenco hoje, gente, não há aquele racha assim de nego falar que vai sair na pancada, te espero lá fora, não tem isso. Mas tem os caras que simplesmente não olham na cara dos outros, dão bom dia, boa tarde, boa noite, mas não tá rolando aquele relacionamento legal. E a verdade é que esse relacionamento também não rola com o técnico Paulo Souza. E o técnico Paulo Souza ficou sabendo de algumas coisas de alguns jogadores e por isso o técnico Paulo Souza nem os usava. Colocava, levava para jogar, colocava no banco, colocava para ir para os jogos, colocava no banco, mas nem os usava. Depois que o Marcos Braz conversou com o Gabigol e com o Diego Ribas e saiu dessa conversa animado porque sentiu que conseguiu refazer o elo dos dois grupos do Flamengo, conseguiu unir de novo, soldar de novo esses dois elos, o Marcos Braz foi conversar com o Paulo Souza. E com o Paulo Souza ele passou tudo o que ele falou com os jogadores, tudo que os jogadores falaram para ele, e que o técnico Paulo Souza poderia voltar a olhar para o elenco como o elenco era quando ele chegou, com aquela expectativa das coisas darem certo, que as coisas funcionariam. Eu fiz um vídeo, só não me lembro agora se foi aqui no Resenha ou no Fla Nação VP, onde eu falei que o técnico Paulo Souza deu um ultimato para o Braz para ele consertar as coisas, ou então ele deixaria o clube, ou então ele forçaria uma saída do clube. E o Braz, pressionado, foi fazer aquilo que se esperava que o Bruno Spindel fizesse, porque o diretor executivo de futebol do Flamengo é o Bruno Spindel, mas o Bruno Spindel não tem capacidade para isso. Então o Braz foi lá, pegou as rédeas, conversou com o Gabigol e Diego e conversou com o Paulo Souza. Ele levou para o Paulo Souza algumas coisas que o Diego e o Gabigol falaram que o grupo se sente mal com algumas decisões que o Paulo Souza toma, com a inflexibilidade do Paulo Souza para algumas situações. Então, as queixas que o Diego e o Gabigol levaram para o Marcos Braz foram levadas também para o técnico Paulo Souza. E o técnico Paulo Souza já começou a flexibilizar um pouco algumas situações. A maior prova de que o Marcos Braz conseguiu, pelo menos por hora, reatar o elenco, juntar o elenco novamente, foi o comportamento dos jogadores no jogo contra o Atlético Goianiense. A gente ainda vê algumas bagunças no time, algumas situações táticas ruins, mas a questão da vontade, da garra, da disciplina e da obediência voltaram. E é aí que eu vejo evolução. Na vontade de lutar até o último minuto, de correr atrás, de querer o resultado, aí eu vejo evolução. Dentro de campo, no plano tático, eu já falei para vocês, eu vejo uma série de situações que o técnico Paulo Souza errou. O fato do Diego ter jogado também mostra que a harmonia entre os grupos foi restaurada. E falo de novo, pelo menos por enquanto. Só o fato do técnico Paulo Souza ter chamado o Diego e colocado ele em campo, coisa que ele não fazia há muitos jogos, já mostra que essa conversa do Braz com esses três grupos, Paulo Souza, Diego Ribas e Gabigol, começou a funcionar. Há uma trégua no Flamengo hoje, há uma expectativa que as coisas comecem a correr
de acordo. Por isso o Bruno Henrique foi tão enfático depois do jogo em defender o técnico Paulo Souza e defender os jogadores, dizendo que não há panela, não é nada disso. Por isso, depois do jogo, o Arrascaeta foi enfático ao defender o técnico Paulo Souza e as atitudes internas do grupo de jogadores. Que estava tudo rachado, tava. Mas com a conversa do Braz, óbvio, né, gente? Terminou a conversa do Braz com o Diego e com o Gabigol levou para as pessoas que ele tem mais contato dentro do clube, o grupo que ele tem mais acesso, tudo que foi conversado na reunião e os pedidos do dirigente rubro-negro. O Diego fez a mesma coisa no grupo dele. E os dois grupos ficaram mais juntos. Deveríamos ter ganho o jogo? Deveríamos. Não vencemos porque o Atlético Goianiense é uma equipe bem treinada e bem preparada e porque o técnico Paulo Souza, na minha humilde opinião, errou em algumas tomadas de decisão. Não estou aqui querendo ensinar ninguém a treinar o Flamengo, não quero a vaga do técnico Paulo Souza, não tenho a pretensão de me sentir melhor ou maior que o Paulo Souza, negativo, só dou minha opinião em cima daquilo que eu conheço de futebol, que para uns pode ser muito pouco, para outros pode ser bastante, e mais nada. E outra, pessoal, quando eu fizer uma crítica aqui a um jogador ou a um treinador, tem 7 anos que eu tô aqui no YouTube. Eu não tô pedindo a saída deles. Quando eu quiser a saída, eu vou falar que eu quero. Eu acho que fulano não serve para o Flamengo. Eu acho que cicrano não serve para o Flamengo. Quando eu só criticar, quer dizer que eu tô fazendo uma crítica pontual em cima de uma situação. Aqui não tem coré-coré e nem mimimi comigo, não. Se eu quiser a saída do Paulo Souza, eu vou falar com vocês olho no olho. Não acho que serve pro Flamengo, tem que sair. Como eu falei de René, como eu falei de Márcio Araújo, como eu falo de Diego, como eu falo de Diego Alves. Quando eu acho que não serve, não serve e eu falo. Então não tem meias palavras comigo, não tem esconde-esconde. Por enquanto, a crítica que eu faço ao Paulo Souza é com relação a algumas escolhas que ele faz no jogo. E é óbvio, a maioria das análises vem depois do jogo. Não tem como se analisar o jogo antes. O único que pode analisar o jogo antes é o Paulo Souza, porque ele tem a equipe dele sendo trabalhada e olhada por ele a semana toda e pode pegar jogos da equipe que ele vai jogar contra. Então o único ser humano na face da Terra que pode fazer uma análise antes perfeita, uma leitura certa, é o Paulo Souza. A gente comenta depois do jogo e aí a gente vê o que deu errado ali e coloca aqui a opinião para vocês. Simples assim. Ok? Então, por enquanto, todas as críticas que eu tô fazendo em cima do Paulo Souza são críticas pelo que ele faz durante os jogos, por uma leitura de jogo ou outra, por eu discordar de uma situação ou outra. Agora, o fato de eu dar minha opinião não quer dizer que eu estou mais certo que o técnico, nem que o técnico tem que fazer o que eu tô falando. Nada. Eu só dou a minha opinião, a minha visão de jogo. Antes da gente prosseguir para o restante das notícias, eu quero que vocês já comentem aqui sobre isso tudo que eu falei dessa reunião. Quero também que você deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e, obviamente, se inscrevam também nos canais da família VVP. Não é só o Resenha Rubro-Negra, tem o Resenha, tem o Flá Nação VP, tem o canal de cortes que tá bombando. Então, se inscreva nos 3 canais e faça de verdade parte da nossa família. Claro, não deixem de colocar o like aqui nesse vídeo, que ajuda demais a gente a continuar o trabalho que a gente faz junto com vocês. Eu vejo muitas pessoas pedindo o Gabigol no banco de reservas, que o Gabi tem que ir pro banco, porque tá se achando demais, tá se achando maior que o clube, tudo mais, blá, blá, blá. Eu até concordo que um banco pro Gabigol faria muito bem, assim como o banco pro Everton Ribeiro fez muito bem. O Everton Ribeiro entrou procurando o jogo, procurando definir jogadas, procurando encontrar jogadores em melhores condições de fazer o gol no jogo contra o Atlético Goianiense vindo do banco de reservas. Então, de vez em quando é bom dar um estalo nos caras, né, botar eles no banco de reserva para eles verem a realidade que eles vivem e convivem para poder voltar melhores. Só que o problema de botar o Gabigol no banco é que o Pedro, seu reserva imediato, está enfrentando o seu maior jejum pelo Flamengo. Aliás, ele está igualando o número de jogos de maior jejum pelo Flamengo. Já são 9 jogos sem marcar pelo Flamengo. Aí fica difícil de tirar o Gabigol da equipe. O técnico Paulo Souza falou sobre o Gabigol na coletiva e disse que está muito satisfeito com o atacante, que gosta da movimentação do atacante, que o Gabigol é um líder dentro de campo, e de fato é.
e faz lá os seus golzinhos. Enquanto o Pedro não conseguir ser efetivo, como era em 2020, quando chegou, e em 2021 em muitas oportunidades também, não tem como pedir o Gabigol no banco de reservas, porque a gente só tem o Pedro, e o Pedro não vive a melhor fase. Como que ele pode retomar a melhor fase? Entrando nos jogos e decidindo os jogos. Ele meteu uma bola no travessão, coitado, que eu fiquei até com pena dele, era para ter entrado aquele gol, mas não entrou, mas já passou perto. Quando ele começar a fazer gols, desandar a fazer gols, teoricamente ele vai passar o Gabigol, porque o Gabigol tá jogando muito longe da área. Aliás, tanto o Gabigol como o Bruno Henrique estão jogando muito longe um do outro e muito longe da grande área. Então a tendência é que se o Pedro voltar a jogar de acordo, ele passe o Gabigol e aí sim ele possa vir a merecer o posto de titular. Por enquanto, não há ninguém no Flamengo com a capacidade de tirar o Gabigol dessa titularidade. Agora, amanhã fecha a janela de transferências. E há um burburinho muito grande nos bastidores sobre Diego Ribas no Internacional ou no São Paulo. É um desejo do Rogério Ceni levar o Diego Ribas para o São Paulo, sempre foi. Agora o Rogério está monitorando a situação do Diego Alves também, para poder levá-lo para o São Paulo. São Paulo que tende a negociar o Thiago Volpi. Então o Flamengo está esperando para essas próximas 24 horas algumas propostas por alguns jogadores rubro-negros. Agora uma proposta, um aí, uma especulação que saiu, é que São Paulo e Inter, sempre esses dois clubes, estão interessados também no Everton Ribeiro. Bom, obviamente que eu fui apurar para saber se essa situação procede, qualquer ideia do clube do Flamengo com relação a uma eventual saída do Everton Ribeiro para São Paulo ou para a Internacional de Porto Alegre. E o que eu consegui de um dirigente rubro-negro foi: o Everton Ribeiro só sai do Flamengo se pagarem a multa dele. Para clubes do Brasil, só sai se pagarem a multa dele. A multa do Everton Ribeiro está ali na casa de 50, perdão. A multa do Everton Ribeiro está na casa de 50 milhões de euros. Então, se algum clube do Brasil chegar e depositar os 50 milhões de euros, leva. Negociação, o Flamengo dificilmente abrirá, porque o Flamengo enxerga no Everton Ribeiro um potencial muito grande para reforçar algum clube aqui do Brasil. E a ideia do Flamengo não é reforçar adversário. Por isso que o Flamengo negociou rapidinho o René com o Inter, porque a ideia do Flamengo não é reforçar adversários. Então, sobre essa expectativa do Everton Ribeiro no Inter ou no São Paulo, apenas e tão somente se esses caras pagarem a multa do jogador. Se não, neca de tibiriba. O Jorge Jesus está chegando no Brasil. Antes de chegar, inclusive, o Jorge Jesus estava negociando com a equipe do Al Nassr, que chegou a oferecer para o Mister 10 milhões de euros por ano. Só para vocês terem uma ideia do quanto isso é de dinheiro, a CBF fez uma proposta para o Pep Guardiola, que me parece ter recusado, de 12 milhões de euros por ano. A seleção brasileira ofereceu 12 milhões de euros por ano para o Guardiola. E o Jorge Jesus tinha uma proposta de 10 milhões de euros por ano para treinar o Al Nassr. Só que o Jorge Jesus bateu o martelo com os caras lá e disse que neca de tibiriba. E já avisou aos que sobraram do seu staff, porque ele não tem mais aquele staff todo que ele tinha em 2019, quando estava no Flamengo, que só vai decidir o seu futuro no finalzinho de maio. Ele vem para o Rio e a diretoria rubro-negra diz aos quatro cantos que não vai trazer o Jorge Jesus de volta. Gente, o futebol, ele é muito volátil, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Olha só, no ano passado nós tomamos 3 catiripapos do Atlético Paranaense, dirigido pelo técnico Alberto Valentim. Alberto Valentim começou a passar vergonha atrás de vergonha. Nós fomos eliminados por eles na semifinal da Copa do Brasil e na final da Copa do Brasil o Atlético Mineiro passeou nos 2 jogos em cima do Atlético Paranaense. Tomaram de 4-0 de São Paulo e o Alberto Valentim caiu. Aliás, um parênteses. Os vexames colecionados pelo Alberto Valentim no Atlético Paranaense só prova que a diretoria errou demais ao contratar o Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. O Renato conseguiu tomar 3 catiripapos do Alberto Valentim, que foi demitido aí na frente. Como o futebol é muito dinâmico,
um dia você comemora um nome, no outro dia você pede ele fora, não dá para cravar que a diretoria, em determinado momento, não vai chamar o Jorge Jesus para voltar. Também não quer dizer que o Jorge Jesus aceitaria. Hoje o técnico é o Paulo Souza, estou fechado com o Paulo Souza e a diretoria rubro-negra também. Tanto que o Marcos Braz interviu junto aos grupos de jogadores para poder fazer aquele meio de campo legal. Só que se daqui a 3 semanas, os resultados não vêm, é claro que isso pode mudar e é claro que o Jorge Jesus pode acabar aparecendo no Flamengo. Se a gente for olhar o passado dessa diretoria, o técnico Paulo Souza tem até o meio do ano para fazer resultados excelentes. Se não fizer, a troca de treinador pode acontecer sim. Então, hoje a ideia da diretoria é não ir atrás do Jorge Jesus, não fazer nenhum tipo de proposta. Isso é sério, gente, não é zoeira não. Tá? Hoje a ideia da diretoria é ignorar por completo essa passagem do Jorge Jesus aqui no Brasil. Obviamente que pode acontecer em um momento ou outro uma foto do Braz com o Jorge Jesus. E isso não vai significar absolutamente nada. Os dois são amigos. O Mister vindo no Brasil, é natural que ele se relacione com o Marcos Braz ou com alguns amigos que ele tenha por aqui. Volto a lembrar da foto enigmática de 2020, quando o Marcos Braz conversava com o Renato Augusto no camarote de uma cerveja na Marquês de Sapucaí. O Renato Augusto não veio pro Flamengo, foi pro Corinthians. Então o fato dos caras se encontrarem, aparecer alguma foto, já preparem um coraçãozinho de vocês, que não quer dizer absolutamente nada. A menos que o Paulo Souza esteja para cair. E o difícil de mandar o Paulo Souza embora são os 25 milhões de reais de multa que o Flamengo teria que pagar. O Flamengo sofreu para pagar os 12 milhões, tá pagando até hoje, pro Domenech. Sofreu para pagar a multa do Rogério Ceni, tá pagando até hoje. 25 milhões de reais é o dobro mais 1.000 conto, mais 1 milhão do que a gente pagou ou tá pagando pro Domenech. Então não vai ser fácil se livrar do técnico Paulo Souza. Nação, deixa aqui nos comentários tudo que vocês acharam sobre essas informações que eu trouxe. As primeiras informações do dia foram no Fla Nação VVP e agora o complemento das mesmas. Escrevam, comentem, mas pra caraca, porque eu adoro ler o que vocês escrevem. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscrevam nos canais da família VVP. Não esquece de deixar o likeão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.